Sem dúvida nenhuma, vivemos tempos difíceis, tempos de incerteza, tempos de sofrimento, tempos de temor, se vai faltar comida, se vai faltar salário, se vai faltar dinheiro, se a gente vai adoecer, se essa doença pega a gente e passa sem a gente perceber, ou se a gente vai precisar de um respirador, se vai parar numa UTI. De repente a nossa forma de vida toda se alterou, não podemos mais interagir da forma que interagíamos, né? Tivemos que nos adaptar, tivemos que viver de forma diferente, temos que sair à rua de máscara, apesar de que alguns não tenham feito isso, mas ainda é recomendável o uso da máscara porque ainda há um vírus circulante e ainda há pessoas que não pegaram. Mesmo que eu pegue e passe sem problema, eu posso ser usado como canal para transmitir isso para outras pessoas, o que é muito ruim. Eu posso levar à morte outras pessoas. Então eu preciso usar a máscara, se não para não me contaminar, pelo menos para não transmitir. Então tem uma série de coisas que tem acontecido nesses dias que tem nos pressionado a nos adaptar a formas diferentes de viver, tempos difíceis, né? Tempos em que até as recreações são alternativas. O drive-in, que era uma coisa tão antiga, teve que voltar, aí agora já deu uma sumida, mas com a segunda onda é possível que volte outra vez. Estamos encerrando o ano de 2020, caminhando para os últimos dias do ano, e algo parece nos dizer que quando mudar o último número do ano, tudo vai começar do zero, e a gente sabe que não vai ser assim. Continuamos em tempos difíceis, enquanto a solução para o problema não for encontrada, uma solução definitiva, uma solução que nos resolva essa situação, né? Não tem o que fazer, mas também a gente não pode desistir de viver por causa disso, né? Não posso desistir de assistir aula porque eu não tenho aula presencial, não posso desistir de ter amigos porque eu não posso encontrá-los pessoalmente, ou se encontrar não posso cumprimentá-los, eu não posso desistir de ir à igreja porque eu não posso estar dentro de um templo. A gente teve que se adaptar ao novo, né? O novo normal, como o pessoal falou por aí, né? O novo normal, não que a gente queira, mas é o que está sendo imposto ou sendo necessário para que a gente mantenha um ritmo lento de contaminação da doença e diminua os óbitos causados por ela, né? Não é nada animador viver dessa forma, não é nada animador não poder encontrar pessoas, ver pessoas, estar no círculo de amizade da escola, do trabalho, da faculdade, enfim, da igreja. Não é nada animador viver desse jeito. Fazer um culto via televisão, via ferramentas de reunião, isso está se tornando uma coisa monótona, triste, desanimadora. É de fato isso que tem acontecido, né? Mas a gente não pode desistir de viver por conta disso. Abacuque é um dos 12 profetas menores lá que a gente tem, e ele viveu nesse período, justo nesse período em que Judá estava sendo tomada pela Babilônia, né? Jerusalém estava sendo tomada pela Babilônia. E ele viu e previu, ou já estava vivenciando, não sabemos se foi antes ou no meio, mas ele relata a invasão dos caldeus, né, na Babilônia. E ele viu todo aquele sofrimento, todo aquele problema acontecendo. E ele conclama a todos a permanecerem firmes na fé, né? O nosso texto básico é Abacuque 3, versículos 17 e 18, texto muito conhecido. Ele começa assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Embora tudo esteja dando errado, eu me alegro no Senhor.
eu fico pensando se realmente é isso que eu tenho feito na minha vida, perante os problemas, os sofrimentos, as situações adversas que me aparecem. Será que é isso que eu tenho feito? Será que tem sido essa a minha postura? Será que eu tenho mantido a minha alegria? Claro, todo mundo sofre com problema. Abacuque não está alegre e radiante porque tudo isso está acontecendo. Ele nem está dizendo que está feliz. Né? A gente pode e deve ficar triste com as coisas que acontecem, com as coisas ruins que acontecem. Não há problema na tristeza, mas a gente não pode entrar em desespero, né? E entender que nada vai se resolver ou não tem solução para as coisas porque a gente está naquela situação. A nossa esperança é o Senhor. E é isso que Abacuque está dizendo. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Momentos difíceis na vida, todos nós experimentamos. Esse ano, em especial, nós começamos a experimentar um momento difícil no mundo como um todo. Todo o mundo está sofrendo por causa dessa pandemia do coronavírus. As economias estão ficando abaladas, os países estão fechando fronteiras, exigindo períodos de quarentena para entrar, porque há um grande problema a nível mundial do qual não há uma solução certa e infalível, né? E a situação é difícil para todo mundo. Mas veja, o problema, ele não forma o caráter de uma pessoa. O problema revela o caráter de uma pessoa. No meio do problema, nós mostramos quem realmente nós somos. Em que realmente nós confiamos. Isso é uma frase, eu vou lhe dizer que é uma frase assustadora, sabe? Porque muitas vezes, diante do problema, a gente entra em desespero. Primeiro, para depois de 5, 10 minutos, meia hora, ou às vezes um dia, 2 ou 3, a gente lembrar que Deus existe. Né? E isso é muito ruim. Quer dizer que a gente não está tão maduro assim na fé. Perante o problema, precisamos estar firmes com Deus. E o caráter da pessoa, o meu caráter, é revelado no meio dos problemas, no meio das adversidades. Claro que cada problema e cada adversidade dessa nos dá a oportunidade de crescer. Né? Esses problemas provam a nossa fé e fazem com que a gente possa crescer um pouquinho mais. E é muito bom e é muito importante quando a gente entende e vê a nossa fé crescendo. Naquela época havia grandes incertezas morais e espirituais. Né? O povo estava sendo invadido pela Babilônia, povo de Israel, por conta de uma permissão de Deus. Havia muita imoralidade, havia idolatria, cultos pagãos entraram no meio do povo e contaminaram a fé do povo. O povo estava rendendo cultos àqueles que não eram o correto objeto da adoração. O povo caía em pecado. Várias vezes ali no livro de Reis, 1ª e 2ª Reis, Juiz, se ouve, principalmente Reis, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E de tanto fazer o que era mal aos olhos do Senhor, o povo estava sofrendo as consequências. Como dissemos, sabemos se o povo iria sofrer ou já estava no tempo ali de Abacuque, né? Mas ele viu de alguma forma tudo aquilo que estava acontecendo. No meio de toda essa corrupção, no meio de todo esse problema, no meio desse desespero, dessa fome, ele está falando ali de fome, pobreza, situação miserável, Abacuque está dando uma oportunidade ao povo de adorar a Deus. Incerteza com relação à fé, angústia com relação a Deus, né? Ele está desafiando o povo, Abacuque está desafiando o povo a aprender a confiar
no Deus que tudo pode, né? O justo viverá pela fé. Em Abacuque mesmo, 2, versículo 4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, o que precisa nos sustentar e o que precisava sustentar aquele povo era a fé, né? O desafio de aprender a confiar no Deus que tudo pode e não esperar colher aquilo que plantou, né? Na verdade, o povo estava colhendo, no sentido figurado, aquele que plantou. Plantou pecado e colheu os frutos do pecado. Mas quando a gente investe em alguma coisa fisicamente, monetariamente, a gente espera viver daquilo. E ali ele está falando justamente das riquezas, né? Da figueira, vide, oliveira, campos produzindo mantimento e rebanho. Isso tudo tinha a ver com sustento, segurança, tranquilidade, riqueza, né? E isso tudo traria algo como uma resposta, como um fruto daquilo que fez, né? E no momento do sofrimento ali veio um povo e tomou tudo isso. No meio de um problema como esse, a autora aqui nos traz 3 coisas que podem nos ajudar a esperar. Êxodo 14, 13, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Então, uma coisa muito importante no meio do sofrimento, no meio do problema, é se aquietar. Fique calmo. Não é fácil fazer. É fácil falar, mas não é fácil executar. Mas é algo que a gente precisa treinar. No meio do sofrimento, aquietai-vos. Ruth 3, 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então havia uma situação e Ruth tentou algo que Noemi, sua sogra, sugeriu, né? E não obteve uma pronta resposta. Olha como a gente é ansioso com essas coisas, né? A gente pede a Deus, quer abrir o olho e pum, tá ali na frente o objeto da nossa oração. A gente quer resolvido e pronto, que apareça como mágica à nossa frente. Mas as coisas não funcionam assim. Então, segunda coisa, espera. Primeira, aquietar. E a terceira, Salmo 46, 10. Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, primeiro, aquietar. Segundo, esperar. Terceiro, confiar. Sabei que eu sou Deus. E se Deus é Deus, por que temos que ficar inquietos, né? Pare, ore, pense, espere antes de tomar decisões. Decisões, às vezes, que parecem simples, impactam em muitas coisas em nossas vidas. Então, não tome decisões precipitadas. Pare, espere e acalme-se e espere e ore a Deus para que Ele possa falar ao seu coração. Essa é a última lição dessa revista Palavra e Vida, edição 67. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br. Ela está disponível lá para download. Essa edição número 67 tem por tema Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. E o exemplo dessa lição 13 é Abacuque, um dos 12 profetas menores. E o título é Quando a Adversidade são os Tempos Difíceis. Essa lição foi escrita pela educadora Ana Valéria Mesquita Alves de Araújo. Bom, tem 2 partes aqui o texto escolhido para a gente estudar, né? O versículo 17
e o versículo 18. Né? E os dois começam por dois conectivos bem interessantes. O 17 começa com ainda que e o 18 todavia. Né? Veja que são dois conectivos ali, inclusive da língua portuguesa, né? Apesar da Bíblia ter sido escrita em outra língua, em outra linguagem, mas foi trazido para o português com esses dois conectivos, dizendo duas situações bem interessantes. O ainda que, né, mesmo que, até mesmo se isso acontecer, na realidade era praticamente certo que iria acontecer, ou se já era certo, a gente ainda tem um pouco de dúvida se Abacuque está prevendo isso, ou vivendo depois, ou vivendo durante, a gente não sabe exatamente o tempo em que Abacuque viveu, mas ele está falando de situações difíceis. E aí o primeiro tópico começa assim, o ainda que é o versículo 17. O versículo 17 vem colocando uma série de situações ali, de extinção de coisas que eram necessárias para a sobrevivência. Ele fala ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto de oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja garra. Estou colocando 6 ideias aqui, né, falando sobre coisas que naquela época eram essenciais para a sobrevivência e tranquilidade. Vamos dar uma olhada então. Primeira parte aqui, o subtópico A, que a comentarista dividiu, foi ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Então, figueira. O que era figueira? Figueira é a árvore do figo, né? Todo mundo sabe, mas ela era um símbolo de prosperidade e de segurança. Então ela cita aqui Miqueias 4:4, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, sua propriedade, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Então veja que está a sua ali como sentido de propriedade, sentido de que isso aqui é meu e aquilo ali, o fruto daquilo ali é meu, né? Há uma riqueza envolvida nisso e há outros significados. Lá em 2 Reis 27, diz lá, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Então veja que está usando uma pasta feita com figo, e isso era usado como alguma coisa ali para curar, como remédio. Veja, se você tem plantas medicinais ou plantas que servem até para alimento ou medicinais, elas representam e representavam naquela época não só poder, segurança, prosperidade, como também saúde, né? Como também uma tranquilidade de que aquilo ali estará disponível para curar algumas coisas. Então veja que há significados, aplicações e formas diferentes do fruto ali, que é um fruto de uma árvore que a gente conhece até os nossos dias. Há uma outra colocação ali no Novo Testamento com relação a Jesus, né? Jesus vendo a figueira ali e a figueira não tinha fruto, né? Que adianta uma árvore sem fruto? Né? E ele amaldiçoa a figueira e ela seca. Ela está em Mateus 21:19, Lucas 13, de 6 a 9, Marcos 11, versículos 13, 20 e 21. Né? Uma simbolização ali, Jesus gostava de usar ilustrações para falar o que ele precisava falar, né? Parábolas. E naquela ilustração ele estava falando de uma vida espiritual, precisa estar viva, produzindo frutos, né? Nós precisamos produzir frutos da nossa vida espiritual, né? Senão a gente não tem por que viver, podemos secar, morrer e ser arrancado, né? E Abacuque está dizendo ali que mesmo que isto tudo acontecesse, que não tivesse figueira, né? Que a figueira não floresça. Se a figueira não florescer, não vai ter fruto, né? A gente estuda lá na biologia que toda fruta, todo fruto tem que passar primeiro por uma flor,
não é isso? A flor é que dela se origina um fruto. Se não florescer, não vai ter fruto. E se não vai ter fruto, não vai ter remédio, não vai ter alimento, não vai ter outra coisa, né? E Abacuque está dizendo ali que mesmo que isso não aconteça, né, ele não perdia a esperança em Deus, né? Como é que vão os nossos frutos? Que frutos temos produzido para Jesus, né? Será que a gente tem produzido bons frutos? Temos produzido, às vezes a gente produz frutos ruins, né? Infelizmente, às vezes a gente produz discórdia, produz confusões, fofocas, intrigas, que coisa triste. O crente não pode fazer isso não, né? Mas, enfim, acontece. Assim como existe liderança positiva, também existe liderança negativa. Liderança é alguém que está à frente levando um povo a fazer alguma coisa. Tem quem faça bem, tem quem faça mal. E assim como tem frutos bons, tem frutos ruins. Que frutos nós estamos produzindo? Deus há de honrar a nossa fé. E mesmo no meio desses problemas, temos que confiar no Senhor, né? Além disso, ele fala que nem haja fruto na videira, né? Parreira, né? É a árvore que produz uvas, né? E produzir uva naquela época era importante porque era uma das principais bebidas que se tinha, né? Que era o vinho. O vinho aparece na Bíblia com 3 significados, tanto como vinagre, né, como suco de uva sem mosto e o vinho com mosto, a bebida que a gente chama de vinho hoje, uma bebida alcoólica, né? Todas elas têm suas aplicações, né? O vinho em especial ali tinha, como qualquer bebida alcoólica, tem aquele significado de alegria, deixa as pessoas alegres, enfim, né? Tira elas um pouquinho do prumo. Então, o fruto da videira ali, né, não ter fruto na videira, tinha uma série de significados, né? O vinagre, o famoso ácido acético, que tem ácido acético, né, que a gente conhece, ou é ácido acético, né, servia para uma série de coisas, de conservante até tempero e coisas dessa natureza, né? Então, ali, não só isso, né, não só a bebida, mas também fala de comércio, né, fala de economia. Então, não ter figueira, não ter fruto na figueira que não tenha saúde, não tenha poder, vide que não tenha suco de uva ou vinho, né? Não haja comércio, não haja economia. Então, todas essas coisas ali são significados intrínsecos daquilo que está sendo dito ali, né? É um símbolo de alegria, um símbolo de paz. Abacuque está dizendo, olha, mesmo que não haja saúde, não haja prosperidade, não haja uma boa economia, né? Alguma coisa ali parecida com o que nós estamos vivendo, só que lá na época tinha uma situação bem própria. Todos sabiam que a Babilônia estava invadindo Jerusalém por causa do pecado do povo. O povo nosso pecou ou não pecou? A pandemia é ou não é? Como se diz, um castigo de Deus por conta do pecado? Pode ser, pode não ser, não sabemos, né? Não temos nada assim tão detalhado ou tão assintoso que nos diga isso aí. Claro, o povo está em pecado, né? Talvez uma série de pecados que os governos têm promovido, né, tenha sido, de repente, uma situação para Deus deixar isso aí se espalhar no mundo. Mas o texto continua, e continua ali o subitem B, ainda que fale o produto da oliveira, né, o produto da oliveira minta, né? O que é a oliveira? A oliveira é a planta que produz azeitona, né? E da azeitona se faz o famoso azeite de oliva. Veja que é uma planta oriunda da Palestina, ela é nativa, oriunda não, nativa na Palestina, e já estava lá antes que o povo chegasse para ocupar a terra. Deuteronômio 6,14, cita lá, vinhais
e olivais que não plantaste. Que não plantaste quer dizer que já estavam lá, tá? Então, era algum fruto, né? Era uma fruta que servia, o fruto que servia para fazer o azeite, o famoso azeite de oliva. Quem não gosta de azeite de oliva, né? Algumas pessoas até podem não gostar, mas no geral aí o povo gosta de colocar ali numa salada, temperar ali a bacalhoada aí do final do ano, né? Bem regada, azeite. Há quem gosta de pegar aquela pizza e derramar um azeite em cima para comer, né? Já vi todo tipo de aplicação do azeite, né? E em certas porções faz muito bem ao nosso organismo, ajuda lá a digestão, ajuda lá o nosso organismo a funcionar bem. É bom, demais faz mal, mas é bom e tem uma aplicação assim muito importante na nossa saúde, sendo um produto natural, claro, não sendo altamente industrializado. Naquela época tinha outras aplicações também, porque o azeite servia para fazer unção. Então o que é unção, né? Tem a unção, digamos assim, religiosa que a gente fala ali, né? De ungir, o ato de selecionar, o ato de recrutar, tem o comissionar, né? Era usado ali como unção, mas tinha outras aplicações daquela época. O povo vivia numa terra também árida, né? No deserto. Então, quando você vive num local cuja secura é muito alta, tem alguns cuidados que você precisa tomar, né? Então tem que tomar muita água, tem que usar um creme, alguma coisa ali na mão, né? Senão a pele resseca e sangra, e você tem sangramentos ali horríveis por conta da secura, né? E o azeite era usado para isso também, né? Para fazer as unções que são previstas ali na Bíblia, mas também para ferimentos, né? Para usar, amaciar a pele, enfim, refrescar a cabeça e outras coisas dessa natureza, né? Unjas a minha cabeça com óleo, está lá no Salmo 23, né? Era usado de repente até como produto capilar, enfim, mas tinha uma série de aplicações naquele tempo, né? E aí está falando que o produto da oliveira minta, não haja aquele produto. Olha que interessante, a oliveira, a planta, né? São árvores capazes de atingir séculos de vida, sem nunca adoecer. Então veja que é uma planta forte, é uma planta resistente. Então ela também nos dá a sensação de fortaleza, de resistência, de saúde, de longevidade, né? Isso aí, tudo está no sentido intrínseco ali que Abacuque está trazendo nesse texto, nessa colocação, né? Então, mesmo que fale a capacidade de eu viver muito tempo, de ter saúde, né? De ter longevidade, ter todas essas coisas, eu mesmo assim confio em Deus. Mesmo que a saúde fale, podemos confiar em Deus. No meio das nossas enfermidades, podemos e devemos confiar em Deus. No meio dessa pandemia, nós temos que confiar em Deus. Ele é a nossa esperança, não há outra. As coisas vão se resolver. Deus há de ser misericordioso conosco. No item C, fala lá, e os campos não produzam mantimento e nos currais não haja gado. Então, no meio de uma invasão, naquele tempo, né, era normal que o despojo de guerra fosse levado, ou seja, tudo que havia de valor naquela terra foi levado. E o gado era valor. E trigo era comida, era valor. Os campos cheios de trigos eram ceifados e levados. Não quero nem saber, vou levar aqui a sua comida, o seu mantimento. E o povo ficou, depois daquela invasão, num estado de miséria, sem gado, sem carne, sem lã ali das ovelhas para se abrigar,
no frio, sem leite e também sem queijo, manteiga e outros derivados que provavelmente eles faziam, né? Crianças sem leite, adultos sem aqueles alimentos, né? Mesmo que isso tudo falhe, Abacuque está dizendo assim, podemos confiar em Deus, né? Será que eu tenho confiado em Deus quando o salário falha, quando a renda falha, quando a doença vem, quando as coisas parecem estar ruins? Às vezes eu me surpreendo, porque às vezes a gente entra em desespero por coisas tão simples, coisas que não vão nos adoecer, não vão nos matar, nem vão faltar alimento para nós. E a gente fica nervoso, estressado, preocupado, quando a gente sabe que aquilo ali que poderia ser um pouco pior ou um pouco mais severo não vai acontecer, né? Precisamos confiar em Deus. O gado e o trigo, quando o gado e o trigo falha, temos que confiar na fé, temos que ter fé em Deus. E aí a gente vai para o segundo tópico aqui, que é no versículo 18. Né? O versículo 18 começa com todavia. Todavia aqui é uma conjunção adversativa. Conjunção porque liga, adversativa porque traz uma ideia adversária, uma ideia contrária, né? E é interessante a gente perceber que essas coisas que a gente aprendeu lá no português lá atrás nos trazem muito mais informação. Abacuque está dizendo, ainda que, no primeiro versículo, né? Mesmo que essas coisas aconteçam, todavia, ou seja, porém, entretanto, contudo, né? Isso tudo é ruim, isso tudo traz desespero, isso tudo traz problema, isso tudo traz situações em que eu não vou ver saída. Mas mesmo no meio dessas situações, eu confiarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 3:18, né? Na versão que eu li, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu fico feliz no Deus da minha salvação, né? No meio daquele problema todo, a fé de Abacuque, por conta do seu relacionamento com Deus, era mais forte do que o desespero, o nervoso que os problemas traziam para ele. Qual é a fonte da nossa alegria? O que tem sido para nós nossos motivos de alegria? Né? Será que as coisas materiais têm sido motivo de alegria? Será que o salário, o que eu compro com ele, o presente, a tecnologia nova, a comida gostosa, cara, o carro novo, né? As coisas que eu quero têm sido motivo de alegria? Ou tem sido a namorada, a esposa, o filho, aquela pessoa em quem você deposita todas as esperanças de te dar a alegria, né? Essas coisas muitas vezes nos decepcionam, né? Eu estou construindo uma grande casa para mim, ela pode cair, ela pode ruir, ela pode dar errado, ficar mais cara e se tornar o seu estresse principal. Já pensou nisso? Né? Quantos e quantas coisas a gente deposita a nossa confiança e essas coisas nos decepcionam. Abacuque aprendeu a confiar no Senhor, mesmo em meio a esses problemas todos, né? Depois que os babilônios passaram por Judá, ou passassem, se ele estivesse falando do futuro, nada resultaria de valor, né? Abacuque 2:17
coloca lá, ó, Abacuque 2,17 diz assim: porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. A violência. Naquela época, as guerras não eram guerras cibernéticas de informação como a gente vive hoje. Eram guerras para matar toda a população, né? Era para exterminar e quem sobrou levar de escravo. Hoje a gente não tem muito essa situação, né? Se um país for tomado por outro, as pessoas provavelmente não vão ser levadas como escravos, vão ser exploradas da mesma forma, a economia será explorada da mesma forma, né? Mas hoje já estamos num patamar diferente em que o comércio fala mais alto e mais forte do que essas guerras sangrentas e corpo a corpo, né? Em alguns lugares até ainda acontece, mas a nível mundial as grandes guerras se dão a nível de economia, né? E uma economia pode ser desintegrada por outra. Olha o risco que a gente está vivendo hoje. Todos os países estão com a pandemia, então quer dizer que todos eles estão com os mesmos problemas de economia. E se essa pandemia passar mais rápido para um país A, B ou C, ele poderá se recuperar e tomar o cenário mundial, porque ele já não vai ter restrições com relação aos outros países, né? Veja que interessante as coisas que podem acontecer. E no meio dessa pandemia, e no meio desses problemas todos, no meio de toda essa incerteza a nível mundial, como eu e você temos reagido? Será que a gente tem cantado, sorrido, se alegrado, ou o nosso motivo de alegria acabou? Abacuque com certeza não estava se alegrando com essas coisas que estavam acontecendo. Como eu disse, todos nós ficamos tristes no meio dos problemas e das adversidades, mas ele sabia que poderia se alegrar no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele sabia que aquela catástrofe toda ia acontecer, ou já tinha acontecido, ou porque tinha acontecido, e a cidade tinha ficado toda devastada, ou ficaria devastada, mas ele sabia que podia confiar em Deus. E 2020? Como foi para você 2020? 2020 foi um ano só de problemas? Eu vi um post do pastor Lécio Dornas no Instagram que eu achei muito interessante. Pegando uma revista, se eu não me engano, acho que era Times, não tenho certeza, dizendo lá 2020 riscado, né, com um X bem vermelho em cima, tipo assim, o ano em que anulamos da nossa vida. E ele colocou uma frase que eu achei sensacional: 2020, o ano que Deus cuidou de nós. Qual é a perspectiva que nós estamos tendo do que estamos enfrentando? Estamos aprendendo a confiar em Deus? Estamos reforçando a nossa fé? Ou nós estamos entrando em desespero? 2020 foi um ano jogado fora ou o ano que aprendemos a fazer, a confiar em Deus? Foi um ano sabático, talvez, em alguns aspectos, né? Todas as aulas passaram para o meio virtual. Olha que aspecto bom, não tive que levar as crianças na escola todo dia. A gente sente saudade disso, mas tinha um certo estresse, um certo cansaço em cima disso e não fizemos. Em compensação, com certeza os estudantes não aprenderam tudo, não absorveram todo o conhecimento que poderiam ter absorvido esse ano, né? Então tem consequências, é normal, é natural, vai ter consequências. Mas a gente confia em Deus que isso tudo vai virar uma página em algum momento? Ou a gente acha que, olha, foi um ano anulado, não aprendemos nada e não temos, torcemos para passar logo, como eu disse, né? Se mudando o último dígito do ano, tudo vai se resolver. Nós não temos perspectivas
dessa coisa se resolver rápido. Os primeiros calendários de vacina da Europa datam do meio de janeiro. E algumas reportagens dizem que a vacina só vai fazer efeito a partir do segundo mês. Pode ser que lá para março tenhamos uma sensível redução em alguns países dessas vacinas. Pode ser que não. Pode ser que tenhamos efeitos colaterais não conhecidos. Não tivemos tempo de testar. E essas coisas se testam fazendo testes, aplicando a vacina em cobaias. Podem ser até humanas, né? Ou animais, enfim, se testando. Não tem jeito, é testando e vendo as reações adversas para que a gente vá lidando com elas, né? O que tem nos deixado alegre? Será que 2020 realmente foi esse ano anulado? Ou será que 2020 foi um ano de aprender a confiar em Deus? Esses problemas são momentâneos e passageiros, né? As alegrias que as coisas nos trazem são momentâneas e passageiras. E se eu coloco a minha confiança, a minha alegria, a minha tranquilidade em fatores externos que eu acho que controlo, eu vou quebrar a cara, não tenha dúvida disso. Se a minha tranquilidade é o salário do banco, se a minha tranquilidade é o salário do meu emprego, se a minha tranquilidade é o que eu tenho armazenado, uma hora acaba. Né? Se a minha alegria é meu carro, um dia ele vai quebrar, vai ficar velho, vai quebrar. Um dia eu vou ter que gastar dinheiro com ele, né? Pode ser roubado, né? Se a minha alegria é uma pessoa em que eu admiro muito, um dia ela pode nos decepcionar. Pessoas decepcionam as outras, eu decepciono outras pessoas, né? Isso é do ser humano, infelizmente, é do ser humano. Essas coisas nos dão uma alegria passageira, é uma alegria deficitária, né? Elas não têm segurança, não têm lastro, não tem algo que possa garantir a sua alegria, mas a alegria que vem de Deus, a alegria que Deus nos dá, da tranquilidade das coisas, né? A tranquilidade que Ele nos dá, pela segurança que Ele nos dá, essa é impagável, essa é insubstituível, essa é inabalável. Todavia eu me alegro no Senhor, embora pelo momento, né? Invertamos os versículos aqui, ó. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja um gato. Já viu que interessante? Ainda assim, todavia eu me alegro no Senhor. A esperança de Abacuque estava em Deus. Em que eu tenho esperado? Em que você tem esperado? Será que a gente tem esperado no auxílio emergencial, né? Naquela grana do governo para segurar as pontas? Eu tenho esperado no dinheiro que eu poupei, que agora eu posso aos poucos ir gastando. Eu espero no meu salário, eu espero nas coisas que eu tenho, na casa que eu construí, né? Enfim, na plantação que eu tenho. Todas essas coisas são materiais e todas as coisas podem simplesmente acabar, né? Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Deus, eu exulto no Deus da minha salvação. Essa era a postura de Abacuque. E ele termina o seu livro assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Né? Então ele é o mestre de canto para instrumentos de corda, não uma música, né? Talvez uma nota de rodapé ali. Abacuque está trazendo esta postura, né? Colocando Deus, apontando Deus como a esperança de alegria, a esperança de viver bem. Conclusão: mesmo no meio
da ruína absoluta e da fome absoluta que os babilônios deixaram, o profeta estava preparado para confiar em Deus. Tem que estar preparado. Preparado é uma palavra forte. Eu estou preparado para confiar em Deus. Quando a pandemia chegou, confesso que não dei muito crédito. Achei que era uma coisa que acabava rapidamente, né? Porque não vai poder fazer isso, não vai poder... frescura, né? A gente não conhece a situação como estava, né? E não via o que estava acontecendo. E aos poucos o negócio tomou vulto, né? Abacuque estava preparado para confiar em Deus. Será que eu estou preparado para confiar em Deus no meio do desastre iminente, do problema iminente? Será que eu não abandonarei a Deus em nada? Em situação nenhuma vai me fazer abandonar a Deus? Como está a sua fé? Como está a minha fé? 2020 foi um ano de problemas ou foi um ano de cuidados? Como eu enxergo 2020? As brincadeiras e as piadas, os memes são muitos, né? Foi o ano que eu aprendi a usar máscara e álcool em gel. Foi o que a gente praticou o ano todo, né? De fato, foi necessário, foi importante, foi algo que foi colocado. Enfim, estamos ainda talvez nos habituando a viver desta forma, né? Em alguns aspectos, muitas pessoas viveram escassez de alimentos, escassez de dinheiros, incerteza de como vão pagar suas contas. A ameaça agora, grande desemprego, porque o auxílio emergencial vai encerrar. É complicado, né? A gente ter esse apoio o tempo todo, como também é complicado dizer que vai dar tudo certo, tranquilo, porque as pessoas vão providenciar. Mas a confiança em Deus precisa ser inabalável, né? Não importa se estamos na fartura ou na necessidade, a gente precisa confiar em Deus. Na tempestade ou na bonança, na derrota ou na vitória, no fracasso, no sucesso, no juízo, na salvação, precisamos confiar em Deus. O foco é Deus, né? Salmo 128:1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor, anda nos seus caminhos e confie nele, que é o que Abacuque está dizendo. Onde a gente pode confiar e descansar. Dificuldades são reais e muitas vezes inevitáveis. Como a gente tem lidado com essas dificuldades? As adversidades têm sido alvo da minha falta de confiança e confiança? No meio das adversidades, eu tenho confiado em Deus ou não tenho confiado em Deus? Né? Quais são os motivos das nossas alegrias? As pessoas, os materiais, as situações ou Deus? Que nós consigamos colocar a nossa confiança em Deus. Encerramos aqui uma revista que vem tratando de assuntos a respeito da pandemia, a respeito das adversidades que temos sofrido esses dias. Elas não se aplicam só a esses dias. Todos esses motivos de adversidades que lidamos esse trimestre, ou que comentamos esse trimestre, são motivos de adversidade corriqueiros da nossa vida. Claro que essa situação da pandemia veio generalizar uma série de dificuldades. Mas a gente precisa confiar em Deus. Deus tem que ser o nosso porto seguro. Nele a gente tem que depositar toda a nossa confiança. Que Deus nos ajude a confiar cada vez mais nele, a pôr nele a nossa confiança. Que o ano de 2021 realmente venha com soluções a todos esses problemas que estamos enfrentando. Que 2021 nós consigamos colocar em prática tudo que aprendemos na dependência de Deus esse ano. E que se a solução vier, né,
porque ela pode demorar mais, mas que se a solução vier, ela não faça com que deixemos nossa fé em Deus de lado. Que Deus nos ajude, nos abençoe nesse novo ano que em breve se inicia.